Olá, amigos do Releitura. A convidada de hoje é escritora, venceu diversos prêmios, inclusive alguns jabutis. Também é freira, nascida em Santos. Maria Valéria Rezende, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada por me convidar, porque, como dizem que ninguém é profeta em sua terra, podia ser que ninguém quisesse me ouvir aqui. É isso, sempre muito valioso tudo que você fala. Eu queria começar pedindo para você contar a história, não do livro, mas a história da feitura desse livro que você está lançando agora, Carta Rainha Louca. Parece que você ficou vários anos para escrever, né? Eu não pretendia ser escritora de ficção nem nada, mas eu sempre escrevi, porque como educadora popular eu precisava escrever sobre várias coisas. E uma das coisas que eu andei escrevendo foi para as comunidades eclesiais de base, escrevendo uma história da igreja, no período colonial, vista do ponto de vista dos pobres, etc., que se chama Não se pode servir a dois senhores. E com isso eu me meti em pesquisa histórica, também já tinha feito uma história da classe operária, e aí me convidaram, me ofereceram uma bolsa para fazer uma especialização em História da América Latina no México. Era um momento de intervalo entre um projeto e outro e eu fui. E aí eu comecei a pesquisar, percebi que a maioria dos outros companheiros que estavam participando desse mesmo longo seminário eram todos homens que estavam pesquisando a história. E eu falei, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou virar datilógrafa deles, são todos historiadores. Aí eu disse, não, eu vou pesquisar uma coisa que precisa ser pesquisada, eu vou me debruçar sobre a mulher na história da América Latina. Que não havia muita coisa, não havia quase nada. E eu, então, fiquei 8 meses no México pesquisando, e aí eu embalei nisso, escrevi alguns textos acadêmicos, assim, mais artigos, e depois eu continuei, fui descobrindo um mundo que, na verdade, eu descobri o seguinte, por exemplo, que as mulheres que não eram freiras, a maioria não sabia escrever, ou não lhe davam voz, então os documentos originais de próprio punho de mulheres, quase tudo era das freiras. E aí eu comecei a estudar as freiras porque eram os documentos que eram mais fáceis de obter e comecei a descobrir o que significava os conventos e os mosteiros na sociedade colonial. Que não era uma escolha da mulher de se dedicar a coisa nenhuma, era uma espécie de depósito para você se desfazer das mulheres sobrantes. Os senhores de engenho, que é o que foi o Brasil até o fim do século XVII, né? Era açúcar, eles não queriam. Segundo a lei portuguesa, tinha que dividir as terras pelos filhos todos, quando morressem, não podia fazer o morgadio. Então, eles não queriam muitos filhos, muitas filhas. Guardavam uma filha para servir de penhor de alguma aliança econômica ou política com outro senhor de engenho, ou com fazer o casamento, mas sobrava um bocado de filha, então ele tinha que enfiar no convento para elas fazerem os votos solenes de pobreza, que implicava na renúncia a parte delas na herança. E com isso, havia toda uma estratégia que era contrária aos interesses da coroa. Porque a coroa, pelo contrário, queria que se multiplicassem no Brasil os filhos de brancos de origem portuguesa que se identificassem como portugueses. Porque a grande maioria da população era indígenas, mamelucos, africanos, afrodescendentes, que essa gente podia, como várias vezes tentou, se levantar e mandar embora os portugueses e ficar com a terra. Então você precisava garantir uma população fiel à coroa. Então esse conflito passou o tempo todo. E eu estava pesquisando isso, depois em 82 eu ia para a Europa, eu fui um pouco antes, fiquei 1 mês e meio virando papéis no Arquivo Ultramarino em Lisboa, e eu encontrei ali um dossiê que estava incompleto, que tinha cartas de visitadores enviados pelo arcebispo da Bahia para investigar denúncias de que tinha uma mulher criando um convento clandestino, sem ordem da coroa, e mais grave ainda, na região das Minas, onde nenhuma ordem religiosa podia entrar. E depois uma carta de próprio punho dessa mulher se defendendo. E se defendendo de uma forma muito irônica.
e com uma série de informações importantes que para mim me confirmavam todas as intuições que eu já tinha tido com o material que eu tinha lido. E eu fiquei me sentindo assim, e eu procurei notícia dessa mulher, não tinha em estudo histórico nenhum, o que aconteceu com ela, ela foi condenada, não foi condenada, foi perdoada, o que aconteceu? E aquela mulher ficou na minha cabeça, e eu tinha um sentimento assim de, puxa, eu deveria poder achar um jeito de dar voz a essa mulher, mas eu também não sabia o resto. E depois, quando eu comecei a escrever ficção e começou a dar certo, eu comecei a gostar de fazer isso, me veio a ideia de eu devia fazer um romance sobre aquela mulher, para dar voz a ela. E aí eu inventei toda a história dela e depois fiquei pensando, quem que vai contar essa história? Até que eu tive a ideia de que ela conta a história já no fim da vida dela, quando ela ouve dizer que tem uma mulher que subiu ao trono em Portugal. Então ela escreve uma carta contando toda a vida dela e da vida da colônia e a vida de várias partes, porque ela andou por vários lugares, aí tem uma série de peripécias. E aí o que eu me propus a fazer uma carta de uma mulher do século XVIII, então eu me pus um outro desafio, que era como escrever um texto plausível no século XVIII e legível no século XXI. E aí é que era uma trabalheira danada fazer isso, sabe? Reler um monte de autores, reler todos os sermões do Padre Vieira para pegar vocabulário e aquele modo meio arrevezado de falar. Esse processo durou anos, né? Durou anos e eu não tinha muitas condições de parar e me dedicar só a isso. Você foi escrevendo outros livros nesse meio tempo. Não, mas também chegou um momento que eu tinha 4 livros pela metade, porque quando eu tenho uma ideia e que eu sei a voz que vai contar, para não perder aquela voz, eu me sento naquele computador, ou antes era na máquina de escrever, e passo uma semana praticamente sem dormir para não perder aquela voz e escrevo 30, 40 páginas e depois não posso continuar nesse ritmo. Então eu tinha 4 livros assim inacabados, entre eles esse. Aí eu mandei os 4 para um edital da Petrobras, aí eu ganhei uma bolsa para fazer Outros Cantos, mas como o processo de assinar o contrato e tudo isso demorou, eu fui adiantando 40 dias. Eu sabia que eu ia escrever no prazo, que ia dar certo e tudo, porque quando tem que fazer, eu faço. E aí, com uma bolsa, eu acabei 2, e depois o Itaú Cultural abriu um edital também, uma coisa do Rumos, do programa Itaú Rumos. E eu mandei assim, eu nem sabia se projeto de escrever livro se encaixava muito bem no critério. E aí, por sorte e alegria minha, eles me concederam uma bolsa que me permitiu parar de fazer tradução, que é o que a gente precisa pagar as contas, né? E tradução é serviço prestado. Entregou, recebeu, entregou, recebeu. Não é a gorjeta, que é os direitos autorais, que você nunca sabe o que vai ser nem quando vai receber. Então aí eu meti a cara. E finalizou com um prazer enorme, porque era um trabalho, para mim, divertidíssimo. Eu gosto demais das palavras, procurar palavras, ajeitar as palavras, encontrar sinônimos, fuçar no dicionário e ler, enfim. E fiz com muito gosto, terminei no dia 18 de fevereiro de 2018, mas ele só está saindo agora. Quantos jabutis você já ganhou até agora, Valéria? Você tem a Olha, contabilidade dos prêmios todos que você ganhou? Lá em casa tem 5 bichinhos. Aliás, tem mais 2 vivos caminhando no jardim que uns amigos me deram. São 2, então é Lígia e Clarice, minhas homenagens. Eu tenho 5 bonequinhos, porque quando eu ganhei o de romance e o livro de contos, o livro do ano você leva 2. Então lá em casa é uma jabutizada, é uma criação. Eu não tive a oportunidade de ler ainda esse livro, mas vi a sinopse dele. Ele é bem cinematográfico também, né? Você consegue imaginar? Qual deles? Essas obras? A Carta da Rainha Louca. Ah, né? Sim. Eu acho que eu... Tem uma coisa meio Amadeus do Mozart, o cara contando... Um bom tempo da minha vida, eu andei fazendo documentários e filmes Super 8, depois apareceu o vídeo,
Então, eu acho que talvez isso tenha influenciado, porque todo mundo me fez. Eu, por exemplo, quando eu começo a escrever, eu vejo a cara dos meus personagens. Que se você reparar, eu nunca descrevo. Porque cada leitor tem o direito de botar a cara que quiser nos meus personagens. Mas para mim eles têm cara. Então, eu tenho que enxergar a cena. Eu vejo as coisas. E eu falo, eu sou muito... Um amigo que disse que eu sou uma freira, tudo, etc., mas eu sou uma escritora materialista, porque eu descrevo. Tem uma amiga que é cega, ela diz, esse livro, você escreve para mim. Eu digo, por quê? Porque tudo tem cheiro, tudo tem forma, tudo tem... Então eu vejo as coisas, né? E eu não sei, talvez tenha sido por conta também de passar parte da minha infância e minha adolescência no cinema, né? Porque a gente tinha... Aqui em Santos, ali no Gonzaga, perto de casa. E era o grande divertimento. E então a gente... Você curte bastante Eu me cinema. lembro de vir aqui no centro da cidade, acho que era na Rua da Constituição, que tinha um cinema japonês, que dizem que é o primeiro cidade do Brasil que passou a ter um cinema que passava filme japonês regularmente. E a gente ia, os adolescentes metidos a sabidos, a gente ia lá assistir filme japonês sem legenda. Me lembro de ter visto os primeiros filmes do Kurosawa sem legenda e a gente ia ver 2, 3 vezes para poder entender. O que era uma lição de cinema também. Nossa Senhora. Porque você tentar compreender pelas sutilezas da imagem, da sombra, do movimento, do ritmo, sem entender uma palavra, se bem que ele não usa muita palavra, né? Mas então, talvez isso tenha influenciado, porque é verdade que dá para filmar. A Maria Valéria, ela é fruto de que ambiente ou de que ambiente? Aí é que tá. A Maria Valéria teve uma sorte danada. Uma nasceu em Santos no final da guerra, né, durante a guerra. E depois acabou a guerra e Santos era o meio do mundo. Você ouvia falar todas as línguas possíveis e imagináveis. Os nossos vizinhos eram de várias nacionalidades diferentes, né, de português de Goa, mas indiano, né? Sírio-libaneses, judeus poloneses, judeus tchecos, ingleses. A gente andava por todo canto, era uma cidade que você podia sair pela rua sozinho, as crianças, a gente ia, andava, tinha contato com gente do mundo inteiro. Tinha os sebos perto do cais da cidade, porque os navios de carga naquele tempo não tinha nada para fazer, os marinheiros não tinham nada para fazer na hora de folga. Então eles liam. Mas como não tinha muito lugar para levar livro, que o espaço para a tripulação é muito pequeno nos navios de carga, cada vez que eles chegavam no porto, eles trocavam livros. Então tinha uns sebos lá, que você encontrava livro do mundo inteiro, de todo tipo, e eu adorava aquele negócio de vai buscar livro. Depois também pelo fato do meu pai ser um médico, e um médico que era do tempo que medicina era missão, né? Então papai tinha uma enfermaria na Santa Casa, quando ele tinha que dar alta para os clientes dele, que tinha passado a crise, mas ele tinha uma preocupação que, voltando para as suas casas, para o seu ambiente normal, a pessoa fosse adoecer de novo. Então papai tinha o costume de... Uma coisa que eu adorava, atravessar a barra que vinha alguém da Praia do Góis, de canoa, nos buscar, ou subir o Morro do Sabuó e vir lá de cima, descendo assim. E papai, quando eu aprendi a ler com 7 anos, eu comecei a ir com ele, ele me dizia, filha, leva um livro de história para você ler para as crianças de lá, que eles não têm livros e nem sabem ler. Então, eu me lembro que quando a gente subiu o Morro do Sabuó, e vinha descendo, e não tinha nenhum lugar assim plano que eu pudesse sentar com as outras crianças. Então a gente descia, o resto da criançada, até lá no cemitério, a gente sentava em cima das campas, debaixo do flamboyant, e na sombra do flamboyant, e ficava lendo história e depois brincando de pegador de esconde-esconde. A escritora nasceu aí já, né? Já. Eu com a minha tia, que é minha madrinha mineira, que está com 94, 95 anos, perfeitamente lúcida, de vez em quando ela me manda coisas e que ela acha nas coisas dela. Eu tenho a impressão que ela sabe tudo onde está, mas ela vai me dando aos pouquinhos. Então, uma peça de teatro escrita por mim em janeiro de 1952. Eu tinha acabado de fazer 9 anos. Batida a máquina, por mim mesma, porque uma das personagens era uma holandesinha sem H.
Então não foi nenhum adulto que bateu para mim, fui eu mesma que nunca tinha visto a palavra escrita, provavelmente não sabia que tinha um H. Mas, então... E depois também porque eu cresci no meio de escritores, tinha escritores na família. A nossa família, embora eu tenha nascido muito depois do tio Vicente ter morrido, mas o Vicente de Carvalho era... O tio Vicente neta, era... Né, eu sou sobrinha bisneta. Meu pai era sobrinho neto. Mas ele era bem mais novo do que a minha bisavó, então a gente convivia demais com a família. Eu ainda conheci a tia Biloca, a viúva dele, que o papai ia todo sábado de manhã ver e me levava junto. E às vezes me ensinava, fazia eu decorar a flor e a fonte, esses olhos verdes, para dizer para a tia Biloca. Então, ele era uma pessoa que fazia parte do nosso cotidiano. E depois, muita gente que escrevia frequentava a casa da minha avó, por causa da minha tia Zezinha, né? Maria José Araújo de Rezende, que era poeta, era cronista da Tribuna, etc. Sei lá, durante um tempo, lá na nossa família mineira também tinha um tio que escrevia, outras pessoas da família que escreviam. Eu tinha a impressão de que escrever livro era uma coisa que todo mundo ia fazer um dia. Era normal escrever livro, eu nunca tive... Por isso que agora eu fico meio espantada, assim, as pessoas... Vem, quer tirar fotografia comigo? E não sei o que, mas... Por quê? Perfeito. O Releitura de hoje está conversando com Maria Valéria Rezende, escritora. A gente volta depois do intervalo. Olá, o Releitura está de volta. Hoje a gente conversa com Maria Valéria Rezende. A gente terminou o último bloco falando dos livros que você fazia já desde pequena. E eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque foi... Essa tua mania de fazer os próprios livros e dar de presente para os amigos que te lançou na carreira de escritora de fato já aos 60 anos, né, Maria Valéria? Então, escrever sempre... Aliás, eu escrevi outros livros que não eram de ficção. Né? A vida toda escrevi. E a vida toda li literatura porque era impossível sobreviver sem. Para mim era uma coisa tão importante como tomar café, almoçar e jantar. E também me divertia escrevendo histórias. E às vezes, porque eu vivia minha vida toda atravessando fronteiras. Por exemplo, minha mãe era mineira, meus avós moravam em Belo Horizonte, a gente passava todas as férias lá. E naquele tempo, nos anos 40 e 50, eram dois mundos diferentes. Porque a gente chegava lá, depois de uma semana estava falando mineirês e era um mundo diferente, era realmente... E voltava para cá, para Beira-Mar, e vai e vem, e vai e vem. E depois também as fronteiras sociais, né? No mesmo lugar, e depois, pronto, eu desabei pelo meio do mundo, para o Nordeste, por causa da educação popular. Eu percorri todos os continentes, menos a Antártida, porque os pinguins não estavam interessados, mas para fazer formação de educadores populares, etc. Então, essa experiência de não ter fronteira sempre me punha diante de um certo espanto e ter que fazer um esforço, às vezes de aprender a comer de outro jeito, aprender a falar de outro jeito, aprender a interpretar gestos que têm significados diferentes em outros ambientes. Então, e muitas vezes assim, para tentar compreender melhor um comportamento que me parecia estranho, eu tentava me pôr no lugar da pessoa e ver se eu encontrava uma lógica. Eu escrevi uma espécie de conto. Ou então, era um prazer escrever. Eu me lembro quando a gente conseguiu comprar uma máquina IBM, a elétrica, que tinha uma bolinha para trocar a letra. Gente, eu fiquei doidinha com aquilo. Então, eu queria brincar com aquele negócio, mudar de letra. Então, eu começava a escrever qualquer coisa, só para escrever. Quando acabava o expediente de trabalho, eu ia lá. Então, eu escrevia contos, histórias, para poder brincar com a máquina. E aí você presenteava os amigos? E aí, assim, eu não tinha dinheiro. Então, quando tinha algum amigo que fazia aniversário ou qualquer coisa, eu pegava uma historinha, uma das histórias que eu tinha escrito, datilografava direitinho, botava uma capinha, desenhava, pintava a capa. Eu me via mais como se fosse para ser artista plástica, do que escritora. E aí, desenhava, fazia minhas coisas e te levava, está aqui de presente para você. Confesso que às vezes
Fiz especialmente para você. Alguns contos eu fiz especialmente para várias pessoas. E foi assim que uma vez eu dei um conto desse para o Frei Beto, porque por acaso eu percebi, eu me encontrar com ele, percebi, me lembrei que era o dia do aniversário dele. Depois, passados uns 2, 3 anos, um editor me ligou, que tinha lido um texto meu, tinha gostado demais que eu mandasse tudo que eu tivesse. Eu disse, não, tá engano. Não mandei livro para ninguém, para editora nenhuma. Aí ele disse, não, deixa eu ler. Aí ele começou a ler, eu reconheci que era um texto meu. Bom, aí vem uma longa história até isso resultar em publicação, né? Você se dedica há anos, você já falou aqui, à educação popular. Como é que tem sido esse trabalho? Olha, hoje fui obrigada a reduzir muito esse trabalho, porque é um trabalho que exige que você esteja lá, no cotidiano, ajudando as pessoas. Na verdade, a gente vai fazer perguntas. E na medida que eu faço pergunta, o outro começa a organizar o seu saber para me responder. E a partir daí a gente inicia um diálogo Bem Paulo Freire, de troca. né? Absolutamente Paulo Freire. Absolutamente Paulo Freire. O outro nunca é uma página em branco que você vai escrever, nem uma panela vazia que você vai encher. O outro, ele tem um saber, né? Eu já vi escrito aí por artigo de não sei quem, um acadêmico qualquer, que falando de neoleitores. O que é o neoleitor? É uma pessoa que não domina a cultura, tem um vocabulário de cerca de 500 palavras. Eu fiquei besta com aquilo. Eu disse, olha, você pergunta para um intelectual qualquer, doutor, professor, reitor, pergunta nome de ferramentas. Ele vai te dizer 5 ou 6. Pergunta para o agricultor ou para o rapaz que é ajudante de mecânico. Ele vai te dizer um montão. Daquele que não foi escolarizado e habituado a usar só aquela linguagem acadêmica, coisa, e só se interessar por coisas abstratas, é imensamente maior e tem muito mais de 500 palavras. Esse é preconceito, esse tipo de coisa, né? Vamos falar algumas curiosidades tuas agora. Você morou ao lado do escritor Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, eu não morei. Ele que estava morando lá. Ele estava se tratando em Cuba, ele estava doente, estava morando numa das casas de protocolo, que foram casas que os ricos cubanos abandonaram quando fugiram para... A maioria delas foi transformada em residência de estudantes e algumas guardadas como casas de protocolo para hospedar os hóspedes do Estado. Então, algumas vezes eu fui para lá como hóspede do Estado, né, porque era para trabalhar com a Casa das Américas. E a casa dele fazia tempo meses que ele estava... E a minha casa era ao lado da dele, tinha um quiosque no meio entre as duas e a gente tomava café de manhã lá. Como é que ele era no dia a dia? Um papo fantástico, queria saber de tudo, a gente conversava miolo de pote, não era uma conversa sobre literatura. Aí as pessoas me perguntam, que importância teve os seus contatos com o Gabriel Garcia Marques para a sua literatura? Eu disse, nenhuma. A gente tomava café, comia bastante, brincava, conversava bobagem, fazia fofoca do que estava acontecendo por ali, naquele momento. Agora, os livros do Gabriel Garcia Marques, sim. Mas a gente não conversava livro, a gente conversava conversa de café da manhã. Nessas tuas viagens a Cuba, você também andou ali por Havana com o Fidel, né? Como é que foi essa experiência? Sim, eu conversei muito mais com o Fidel do que com o Gabriel. Porque o Fidel tinha um interesse muito grande em entender como era, uma coisa que era crucial em Cuba, como era a vida e como era o sistema de plantação e produção de açúcar e a vida dos trabalhadores da cana-de-açúcar. E eu trabalhava numa região de cana-de-açúcar, justamente ajudar na organização sindical dos trabalhadores, no conhecimento das leis e direitos trabalhistas. Era o meu assunto. E ele era curiosíssimo e ele não esquecia nada do que eu dizia da outra vez que eu encontrava. Ele dizia, olha, você me disse isso assim. Aí ele tinha uma pergunta a partir daquilo. Então, realmente, eu encontrei com ele muitas vezes. E eu passei mais de 10 anos indo a Cuba todo ano, às vezes 2 vezes, 3 vezes, ficando lá 1 mês, 2 meses, porque estava coordenando. Eu tinha um birozinho lá na Casa das Américas, que a gente coordenava uma série de encontros latino-americanos e caribenhos de educação popular. E eu andava pela rua,
eu não tenho... Eu tenho muita facilidade, eu tenho um bom ouvido musical, então depois de uma semana enfiada eu pego o sotaque dali, né? Então... Andava quase como uma local por lá. Então eu andava pela rua, o pessoal não percebia que eu não era cubana. Então nunca me senti vigiada nem nada, me vivia na casa dos cubanos, quer dizer, não estava no lugar do turista, assim, no lugar do cubano. Você agora está morando onde? Em João Pessoa. Ainda em João Pessoa. Já faz muitos anos. Em 88 eu me mudei para João Pessoa. Em 88 eu assumi um trabalho regional e fui para João Pessoa, que era mais fácil. Você tem ainda família em Santos? Tem tua irmã, Valentina, aqui em Tenho Santos? meu irmão Cresceu e aqui. minha irmã, Valentina. Como é que é a relação com a tua cidade natal? Eu vivo em Santos. Aliás, eu acho que eu me dou bem em João Pessoa, porque João Pessoa tem uma opção de coisas parecidas com Santos. Porque João Pessoa está construída numa restinga entre o estuário do Rio Sanhauá e o mar, que é mais ou menos como Santos, entre o Casqueiro e o mar. E você, sabe, é uma cidade comprida ao longo do mar, assim. Tem muita coisa assim, você não se sente abafado. Porque eu sempre no interior, para mim, sempre um problema. Chega uma hora que dá uma nostalgia de olhar para um horizonte que não tem fim, assim, que você não vê. Depois também o tamanho da cidade, o fato das pessoas se conhecerem muito mais. Claro que agora já estão crescendo mais, mas e depois também outra coisa, hoje eu não sei muito como é aqui, mas durante a minha infância, minha adolescência, que eu vivia aqui, era uma efervescência cultural e artística absolutamente excepcional. E João Pessoa é isso também, porque a Paraíba é uma taxa de talento per capita altíssima. Valéria, a gente sempre encerra o papo, estamos chegando aqui no finalzinho, com um bate-bola rapidinho, muito mais para o lado cultural, um sonho realizado. Pronto, um sonho realizado é o seguinte, todos os projetos educacionais que eu ajudei a começar, nenhum deles, e eu saí no meio, quando a ideia era de preparar uma equipe local para levar aquilo para adiante, todos existem até hoje. Ou seja, não desperdicei meu tempo, meu esforço na vida e nem fiquei impedindo que os outros avançassem, né? Um sonho que você ainda vai realizar? Que eu ainda vou realizar? É ler um montão de livros que ainda não deu tempo de eu ler. Aquela pilha do lado da cama, Pois né? eu estou sempre em atraso com relação aos meus desejos de leitura. Um filme? Um filme? Um filme, Os Sete Samurais do Kurosawa. Foi quando eu descobri o que era cinema. Um livro teu e um livro que não é seu? Um livro meu, eu acho que o meu primeiro livro, O Vasto Mundo, continua sendo para mim assim uma experiência. De vez em quando eu o releio e descubro coisas que eu não tinha percebido que eu tinha escrito. Então é o primeiro filho, assim, é uma experiência. Inclusive, ele tem a segunda edição dele, ele foi remontado o livro, porque aquela gente continuou vivendo na minha cabeça e eu escrevi outros capítulos. Então ele é mais gordinho. Tudo que tinha no primeiro tem no segundo, mas tem coisas no segundo que não estavam no primeiro. Então, eu acho que ele é interessante. E um livro que não é seu? Velho, isso é mais difícil. Mas, por exemplo, tem as Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu releio todo ano. Perfeito. Uma música? Tem tanta coisa. Mas eu acho que o Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, mexeu com a minha cabeça, me lembro quando aquilo, quer dizer. E eu acho lindo e continuo. E a Maria Valéria Rezende, pela Maria Valéria Rezende? Uma pessoa que está contente com a vida que teve, tem 20 anos já de prazo de validade vencida, porque pelas informações que eu tenho, quem nasceu em 42, a previsão de vida era 56 anos, eu estou com 76, tudo que vier é lucro. Pronto. Não me arrependo da minha vida, nada.
Acho que valeu a pena. Não que não tenha havido muito sofrimento e tudo, que todo mundo tem, mas não tenho nenhuma coisa assim de dizer, ai, se eu em vez de fazer isso tivesse feito aquilo. Não. Vida plena. Te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, nos recebido me ouvirem. aqui. O Releitura de hoje conversou com Maria Valéria Rezende, escritora. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Pedro e pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro e pedreiro fica assim pensando, o tempo passa. A gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol.